na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente eu percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente e mal vejo um ovo. E já se torna ter visto um ovo há 3 milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo, é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo, olhar curto e indivisível. Se é que há pensamento, não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com um ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível, como a sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo. Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, fui depositária de um ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando eu morri, tiraram de mim o ovo com cuidado, ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio, o ovo não existe mais. Como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você dedico o começo, a você dedico a primeira vez. Ao ovo dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa, nunca posou. Quando pousa, não foi ele que pousou, foi uma coisa que ficou embaixo dele. De manhã, na cozinha sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente eu percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente. Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo, sendo impossível entendê-lo, eu sei. Que se eu entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é um modo de vê-lo, jamais pensar no ovo. É um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei, assim existo, logo sei. O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. A lua é habitada por ovos. O ovo é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se. O ovo desnuda a cozinha, faz da mesa um plano inclinado, o ovo expõe. Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa. Está com fome. O ovo é a alma da galinha, a galinha desajeitada. O ovo certo, a galinha assustada. O ovo certo como um projétil parado. Pois ovo é ovo no espaço, ovo sobre o azul. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa nem sequer sabe que ama outra coisa, não toco nele. A aura dos meus dedos é que vê o ovo, não toco nele. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana e eu preciso da gema e da clara.
O ovo me vê. O ovo me medita. O ovo me idealiza, não. O ovo apenas me vê, é isento da compreensão que fere o ovo. Nunca lutou, ele é um dom. O ovo é invisível a olho nu. De ovo a ovo chega-se a Deus, que é invisível a olho nu. O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço e foi se ovalando? O ovo é basicamente um jarro. Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado o fruto da mais penosa espontaneidade nas areias da Macedônia. Um homem com uma vara na mão desenhou e depois apagou com um pé nu. O ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso, a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe, mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para a sua época. O ovo, por enquanto, será sempre revolucionário. Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco, não que isso faça mal a ele. Mas as pessoas que chamam o ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Uma vez, um homem foi chamado de aquele homem. Não tinham mentido, ele era. Mas até hoje ainda não nos recuperamos uns após outros. A lei geral para continuarmos vivos pode-se dizer um rosto bonito, mas quem disser o rosto morre por ter esgotado o assunto. E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que o ovo existe. Se soubesse que carrega em si mesma um ovo, perderia o estado de galinha. Ser galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe mais. Viver leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser uma galinha é isso. A galinha, ela tem um ar constrangido. É necessário que a galinha não saiba que tem um ovo. Senão ela se salvaria como galinha, o que também não é garantido, mas perderia o ovo, então ela não sabe. Para que o ovo use a galinha existe. Ela era só para se cumprir, mas gostou. O desarvoramento da galinha vem disso. Gostar não fazia parte de nascer, gostar de estar vivo dói. Conta quem veio antes. Foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é diretamente um escolhido. A galinha vive como em sonho, não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha, porque estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha é um grande sono. A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido da galinha é o ovo. Ela não sabe se explicar. Sei que o erro está em mim mesma. Ela chama de erro a vida. Não sei mais o que sinto, etc, 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 etc. É o que cacareja a galinha o dia inteiro. A galinha tem muita vida interior. Para falar mesmo a verdade, a galinha só tem mesmo a vida interior. A nossa visão de sua vida interior é o que chamamos de galinha. A vida interior na galinha consiste em agir como se entendesse qualquer ameaça. E ela grita em escândalo, feito doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela, porque o ovo que se quebra dentro da galinha é como sangue.
A galinha olha o horizonte, como se da linha do horizonte é que viesse vindo o ovo. Fora de ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e míope. Como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de um ovo? O ovo ainda é o mesmo que se originou na Macedônia. A galinha é sempre a tragédia mais moderna, está sempre inutilmente a par e continua sendo redesenhada. Ainda não se achou a forma mais adequada para uma galinha. Mas para a galinha não há jeito. Está na sua condição não servir a si própria, sendo, porém, o seu destino mais importante do que ela, e sendo o seu destino o ovo. A sua vida pessoal não nos interessa. Dentro de si, a galinha não reconhece o ovo. Mas fora de si também não o reconhece. Quando a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com uma coisa impossível e com o coração batendo. Com o coração batendo tanto, ela não o reconhece. De repente, olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Não o reconheço e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo fora de cada ovo particular. Fora de cada ovo que se come, o ovo não existe mais. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei demais para um ovo e ele foi me adormecendo. Eis que não entendo o ovo. Só entendo o ovo quebrado. Quebro na frigideira. É deste modo indireto que eu me ofereço à existência do ovo. O meu sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Eu fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem viu o ovo, um sacrifício, como aqueles que no convento varrem o chão e lavam a roupa, servindo sem a glória de função maior. O meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. É absolutamente indispensável que eu seja uma ocupada e uma distraída. Sou indispensavelmente um dos que renegam. Eu faço parte da maçonaria dos que viram um ovo uma vez e o renegam como forma de protegê-lo. Somos os que se abstêm de destruir e nisso se consomem. Nós, agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós, às vezes nos reconhecemos. Há um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão, nós nos reconhecemos e a isto chamamos de amor. E então, não é necessário disfarce, embora não se fale, também não se mente, embora não se diga a verdade, também não é necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais, e poucos suportam perder todas as outras ilusões.
Aos que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal, é o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era amor e não é prêmio. Por isso, não envaidece. Amor não é prêmio. É uma condição concedida exclusivamente para aqueles que sem ele corromperiam um ovo com a sua dor pessoal. Isso não faz do amor uma exceção honrosa. Ele é exatamente concedido aos maus agentes, aqueles que atrapalhariam tudo, se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente. A todos os agentes são dadas muitas vantagens para que o ovo se faça. Não é o caso de se ter inveja, pois, inclusive, algumas das condições piores do que as dos outros são apenas as condições ideais para o ovo. Quanto ao prazer dos agentes, eles também o recebem sem orgulho, austeramente vivem todos os prazeres. Inclusive, é o nosso sacrifício para que o ovo se faça. Já nos foi imposta, inclusive, uma natureza adequada a muito prazer. O que facilita, pelo menos torna menos penoso o prazer. Há casos de agentes que se suicidam. Acham insuficientes as pouquíssimas instruções recebidas e se sentem sem apoio. Houve o caso do agente que revelou publicamente ser agente porque lhe foi intolerável não ser compreendido e ele não suportava mais não ter o respeito alheio. Morreu, atropelado quando saía de um restaurante. Houve um outro que nem precisou ser eliminado, ele próprio se consumiu lentamente na sua revolta. A sua revolta veio quando ele descobriu que as 2 ou 3 instruções recebidas não incluíam nenhuma explicação. Houve um outro também eliminado porque achava que a verdade deve ser corajosamente dita e começou, em primeiro lugar, a procurá-la. Dele se diz que morreu em nome da verdade com a sua inocência. A sua aparente coragem era tolice e era ingênuo seu desejo de lealdade. Ele compreendera que ser leal não é coisa limpa. Ser leal é ser desleal para com todo o resto. Esses casos extremos de morte não são por crueldade, é que há um trabalho, digamos, cósmico a ser feito. Infelizmente, os casos individuais não podem ser levados em consideração para os que sucumbem e se tornam individuais. Aqui existem as instituições, a caridade, a compreensão que não discrimina motivos, a nossa vida humana, enfim. Os ovos estalam na frigideira. E mergulhada no sonho, eu preparo o café da manhã sem nenhum senso de realidade. Eu grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem. E o trabalho do dia amanhecido começa, gritado, rido, comido, clarigema, alegria, entre brigas. Dia, que é o nosso sal. E nós, que somos o sal do dia. Viver é extremamente tolerável. Viver ocupa e distrai, viver faz rir. E me faz sorrir no meu mistério. O meu mistério é que eu ser apenas um meio e não um fim. Tem me dado a mais maliciosa das liberdades. Não sou boba e aproveito. Inclusive, eu faço um mal aos outros que, francamente, o falso emprego que me deram para disfarçar a minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço o meu verdadeiro. Inclusive o dinheiro que me dão como diária para facilitar a minha vida de modo a que o ovo se faça, pois esse dinheiro eu tenho usado para outros fins. Desvio de verba. Ultimamente comprei ações na Brahma, estou rica. Isso tudo ainda chamo ter a necessária modéstia de viver. E também o tempo que me deram e que nos dão, apenas para que no ócio honrado o ovo se faça, pois esse tempo eu tenho usado para prazeres ilícitos e dores ilícitas, inteiramente esquecida do ovo.
o falso emprego que me deram para disfarçar a minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço meu verdadeiro, inclusive o dinheiro que me dão como diária para facilitar a minha vida, de modo que o ovo se faça, pois esse dinheiro eu tenho usado para outros fins, desvio de verba. Ultimamente, comprei ações na Brahma e estou rica. A isso tudo ainda chamo pela necessária modéstia de viver e também o tempo que me deram e que nos dão apenas para que no ócio honrado o ovo se faça, pois esse tempo eu tenho usado para prazeres ilícitos e dores ilícitas, inteiramente esquecida do ovo. Esta é a minha simplicidade. Mas durmo o sono dos justos, por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo, pelo contrário. Parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil. É exigido de mim, inclusive, que eu durma como um justo. Eles me querem preocupada e distraída, e não lhes importa como é que eu propriamente dita, só tenho servido mesmo para atrapalhar. O que me revela que talvez eu seja um agente é a ideia de que meu destino me ultrapassa. Pelo menos isso eles tiveram mesmo que me deixar adivinhar. Eu era um daqueles que faria mal o trabalho se ao menos não adivinhassem um pouco. Fizeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar, mas vagamente ficou-me a noção de que meu destino me ultrapassa e de que sou instrumento do trabalho deles, mas de qualquer forma, era só instrumento mesmo que eu poderia ser, o trabalho não poderia ser mesmo meu. Eu já experimentei estabelecer-me por conta própria e não deu certo. Ficou-me até hoje essa mão trêmula. Tivesse eu insistido um pouco mais e teria perdido para sempre a saúde. Desde então, desde essa malograda experiência, eu procuro raciocinar deste modo, que já me foi dado muito, que eles já me deram tudo que podia ser concedido e que os outros agentes, muito superiores a mim, também trabalharam apenas para o que não sabiam e com as mesmas pouquíssimas instruções. Já me foi dado muito. Isso, por exemplo, uma vez ou outra, com o coração batendo pelo privilégio, eu pelo menos sei que não estou reconhecendo. Com o coração batendo de emoção, eu pelo menos não compreendo. Com o coração batendo de confiança, eu pelo menos não sei. Mas e o ovo? Este é um dos subterfúgios deles. Enquanto eu falava sobre o ovo, eu tinha esquecido o ovo. Falai, instruíram-me eles. E o ovo fica inteiramente protegido por tantas palavras. Falai. É uma das instruções. Estou tão cansada.
esqueci. Meu necessário esquecimento, meu interesseiro esquecimento, pois o ovo é um esquivo. E diante de minha adoração possessiva, ele poderia retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ele for esquecido, se eu fizer o sacrifício de esquecê-lo, se o ovo for impossível, então livre, delicado, sem mensagem alguma para mim, talvez uma vez ainda, ele se locomova do espaço até essa janela que desde sempre deixei aberta e de madrugada baixe no nosso edifício, sereno até a cozinha, iluminando-a de minha palidez. Agora tem que ver, a gente faz de novo. Eba! Foi lindo, pouco. Valeu. Você, olha, você sofreu, né? Imagina, só gangrenou aqui. Eu perdi um dedo, mas eu fui bem.